Fala antifrágeis, Vitor aqui, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje, dia de conceitos decisivos, eu quero te dizer uma coisa direto e reto. Uma das maiores armadilhas da nossa vida é tentar ser normal. Como assim? É isso que nós vamos falar hoje e entender sobre esse conceito logo depois da vinheta, porque hoje é dia de conceitos decisivos. Muito provavelmente você já ouviu falar de Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill foi o homem que salvou o mundo do nazismo. Por que eu estou citando Winston Churchill? Quando você vai entender um pouco da história, Winston sempre teve uma carreira política. Mas ao longo de toda a sua carreira, ele nunca foi um político normal ou um político que os outros políticos aceitavam. Dizia que ele era intragável, que ele era péssimo nas ideias e que ele era alguém muito obcecado, obsessivo pelas coisas que ele decidia seguir. Ele não era bem quisto, muitas vezes, em muitos períodos da carreira dele, nem mesmo dentro do próprio partido. Por que eu estou contando a história do Churchill? Ele não era aceito, mas ele insistia, porque no final das contas, ele tinha convicções e valores muito fortes daquilo que ele entendia ser o certo para o mundo. E olha que interessante, quando ele estava disputando para ser o primeiro-ministro do Reino Unido, ele estava disputando com Chamberlain. A Segunda Guerra Mundial se desenrolava e Chamberlain dizia na sua campanha: Hitler só precisa que alguém ponderado sente com ele numa mesa e tenha uma conversa pacífica, então ele vai parar de ser quem é, ele vai recuar das ações que ele estava fazendo no mundo. A gente sabe que isso não é verdade. Já o discurso de Winston era: Hitler é um louco, Hitler é um genocida e nós precisamos enfrentá-lo à altura. Olhando para o contexto da época, Chamberlain podia ser considerado o político normal, razoável, e Churchill o patriota obsessivo. Então ele realmente tinha um problema e ele era fora do normal. A obsessão dele era muito maior e era muito distorcida do que era aceitável para o contexto da época. Porém, Churchill, devido à sua obsessão, foi o único ali no meio daqueles políticos todos que conseguiu enxergar de forma cristalina a verdadeira ameaça que Hitler era. O que eu quero dizer contando essa história? Bom, a gente sabe que Churchill teve um papel decisivo e salvou o mundo do genocida Hitler. Mas eu conto essa história porque no meu livro Autoliderança Antifrágil, dentro dos 5 As, tem um gerenciamento de circunstâncias. O que quer dizer gerenciar suas circunstâncias? Todas as forças que você tiver, se forem posicionadas no lugar errado, elas perdem completamente o valor. E aquilo que você poderia aplicar como uma força se torna um problema. Churchill, em outros ambientes e em outros contextos, era um péssimo político. Não teve uma carreira de muito sucesso dentro da política. Mas, no contexto da guerra, no contexto que aquilo estava acontecendo, Hitler estava atacando e ninguém enxergava, a obsessão, que era algo ruim, visto como ruim, a obsessão de Winston Churchill foi o que fez ele enxergar e ter valor diante daquele cenário. O que eu quero dizer é que o gerenciamento de circunstância, ele força com que nós olhemos para nós e para as nossas forças, não buscando o que as pessoas admiram em nós, e sim aquilo que é intrínseco a nós e que, se aplicado no lugar certo, no contexto certo, aquilo vai gerar valor. Pensa num exemplo do cotidiano. Se você pega alguém que é competitivo por natureza, provavelmente você conhece alguém, se você não for uma pessoa competitiva, e se você pegar essa característica competitiva num contexto monástico, a competição pode ser até vista como um pecado, uma heresia, porque é alguém competitivo, é alguém que vai querer travar disputas o tempo inteiro. Mas, se você pega essa mesma pessoa e coloca numa equipe de vendas onde ela precisa competir para quem vende mais ou por quem vende mais, bom, aí sim essa pessoa vai se destacar. A mesma característica que pode render penalidades e pode render desprezo num contexto, no contexto e na circunstância certa, ela vira um superpoder. Nunca se esqueça disso. Descubra as suas forças e aquilo que tira você da normalidade.
de onde você tá. E não no sentido de querer não ser normal apenas para contrariar o seu do contra. É buscar aquilo que é inato, é característica, é inerente a você, mas que as pessoas ou o ambiente que você tá tolhem aquilo por ainda não enxergar que aquilo que você tem direcionado para o lugar certo, no momento certo, para uma competição certa, para um ambiente correto, vai se tornar uma grande força. Voltando para o Winston Churchill, você já ouviu falar dele. E eu aposto que você não ouviu falar dele porque ele tentou ser normal diante da política da época ou de toda a estrutura e dinâmica dos políticos e da diplomacia mundial. Você ouviu falar dele justamente porque ele foi um dos personagens principais para poder vencer Hitler. Enfim, trazendo isso para o cotidiano, se você já foi a um velório, se você já perdeu alguém e teve algum funeral, você sabe que quando a gente se reúne e alguém que se foi e nós começamos a conversar dessa pessoa com outros amigos, com alguém próximo, a gente nunca fala sobre a normalidade que essa pessoa fazia em suas rotinas diárias. A gente sempre lembra de uma coisa que se destacou da normalidade, um amigo que atravessou o mundo para ajudar um outro amigo, e aí você lembra, naquele momento, a gente lembra que ninguém queria ir ajudar um amigo e ele esteve lá, mesmo sem poder, ele se dispôs a viajar não sei quantos 1000 quilômetros e ajudou um amigo. A gente lembra das pessoas quando elas se destacaram da normalidade, quando elas não fizeram aquilo que para as pessoas elas deveriam fazer para ser aceitos. Esse é uma grande armadilha. Eu preciso compartilhar esse conceito, porque hoje a gente vive num mundo do cancelamento, vive num mundo onde nós somos tolhidos pelas ideias que colocamos, e o perigo disso tudo é que a gente gasta muita energia tentando ser aceito, tentando ser normal diante da coletividade da comunidade que a gente está inserido. Como eu disse, não é que a gente precisa ser do contra, contrariar, sermos rebeldes, mas tolher, cortar, podar aquilo que em nós é uma característica que pode se tornar uma força somente para ser aceito numa coletividade, vai gerar esquecimento. Volto a dizer, num funeral, quando alguém se vai, ninguém vai lembrar dos momentos de normalidade de uma pessoa que lutou para ser aceita. Todos vão lembrar dos momentos em que ela foi muito mais do que normal, em que ela se destacou da normalidade e fez coisas incríveis. Aqui é um grande paradoxo. O coletivo vai te massacrar e te esmagar para tolher tudo aquilo que não é parte da média daquele coletivo. Então, se você se destaca de uma média daquele coletivo por alguma característica sua, rapidamente aquilo vai ser negado. Rapidamente o coletivo vai tentar expelir aquilo. Mas olha que paradoxo. Se você tolhe, se você realmente corta tudo aquilo que te faz diferente para se misturar ou ser aceito naquele coletivo, você vai ser esquecido. Se você se esforça para ser alguém sempre normal, não sair da média, a verdade é que você vai enfrentar poucos problemas no coletivo que você vive. É verdade, mas você vai ser esquecido muito rapidamente. O caminho mais rápido do esquecimento é buscar cortar em si todas as características que fogem do que o coletivo quer que você seja. O conceito de hoje é completamente sobre gerenciamento de circunstância. Se as suas características, se algo que em você tem sido penalizado, mas você sabe que pode gerar valor com essa sua característica, está na hora de você mudar suas circunstâncias. Está na hora de você pensar, será que eu não estou no ambiente errado, no lugar errado, com as pessoas erradas? E a mudança de circunstância, ela requer uma autoanálise e um tempo para fazer isso gradualmente, numa transição sutil. O normal desaparece no meio da multidão. Quanto mais você se esforça para ser normal, mais a sua vida se apequena e se dilui na comunidade que você tá. É por isso que você precisa olhar para você mesmo, ver as suas características que destacam você da multidão e usar isso ao seu favor. Esse é o conceito decisivo que mudou e muda a minha vida até hoje. E eu tenho certeza que a partir de hoje, quando você lembrar que você precisa gerenciar suas circunstâncias, vai mudar a sua vida também.